Olá, tudo bem? Meu nome é professor Rafael Glavan. Aqui embaixo está aparecendo também o site e as demais mídias digitais. Eu gostaria de agradecer por você estar aqui no nosso segundo episódio do quadro Glavan Responde. O nosso e-mail para o contato é dúvidas@rafaelglavan.com.br. Eu gostaria de agradecer as mais de 80 interações que nós tivemos desde a semana passada, no nosso episódio de estreia, que foi sobre gestão do tempo. A galera escreveu em peso aí com uma série de dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Desde já eu peço para que você curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe esses vídeos. Dentre essas mais de 80 sugestões, nós tivemos uma que é um pedido para que em todo episódio tenha aí uma dica de livro, uma sugestão de autor, alguma frase, alguma citação. Então nós já vamos começar hoje com uma frase que vai ajudar a responder as duas perguntas que nós recebemos, uma do Amazonas e uma do Recife, duas terras queridas que eu tive a honra de conhecer. A frase vem lá de William Deming, onde ele escreve basicamente o seguinte, uma tradução livre: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Mas, Rafael, o que isso quer dizer? Se eu não consigo entender algo, não consigo criar um conceito, eu não consigo definir. Se eu não consigo definir, eu não posso criar, por exemplo, um indicador, um padrão esperado, logo eu não consigo medir. Se eu não consigo medir, eu não consigo saber se no dia a dia eu estou melhorando, se eu estou fazendo algo melhor. Então, a grande conclusão dessa frase, que está aparecendo aqui embaixo: não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso naquilo que não se gerencia, é que se eu não consigo entender algo, eu não consigo criar um conceito que é a definição. Se eu não consigo definir, eu não sei se eu estou melhorando ou não, porque eu não consigo medir. E aquilo que eu não consigo medir, eu não sei se efetivamente está tendo uma melhoria, tá bom? Então essa é a primeira frase do nosso quadro Glavan Responde, estreando hoje, sugestão de vocês, muito obrigado, para que toda aula efetivamente a gente tenha essa interação maior. Nós recebemos duas dúvidas para o episódio de hoje. A primeira, que vem lá da querida Recife, é: qual a diferença entre planejamento e plano? E a segunda, que vem lá da querida Amazonas, uma terra maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, é: quais são as diferenças entre essa sopa de letrinhas, administração estratégica, planejamento estratégico e gestão estratégica? Tudo bem? Vamos lá tirar as dúvidas? Vamos embora! A primeira dúvida que a nossa querida produção aqui, o nosso grande gênio da tecnologia Matheus está colocando é: diferença entre planejamento e plano. Mas segura aí a dúvida um pouquinho, que para responder essa dúvida eu vou colocar aqui embaixo uma imagenzinha. Você deve estar vendo aqui embaixo uma figurinha que mostra as 4 funções da administração. Quais são as 4 funções da administração? Dá uma olhada aqui: planejamento, organização, liderança e controle. Interessante dizer que em alguns modelos, ao invés de liderança, você também chama de direção, tá bom? Então, planejamento, organização, liderança ou direção e controle são as 4 funções da administração. A segunda figurinha que está aparecendo aqui embaixo coloca lá que o planejamento ou planejar são os objetivos e as estratégias, aonde você quer chegar ou aonde a sua organização quer chegar. A organização ou organizar, conforme a figurinha aqui, é o que e como fazer, quem fará. Quem fará é designar responsáveis e definir recursos. A terceira é dirigir, que significa trabalhar com pessoas, influenciar, motivar. E a quarta é controle, monitorar o desempenho. Lembra lá da frase do William Deming? Se eu não entendo, eu não consigo definir, eu não consigo medir. Se lá no planejamento eu não estabelecer alguns objetivos, funções, tarefas a serem feitas, qual o grau de produtividade por dia, por hora, por minuto, por mês, por semana, eu não consigo fazer um controle. Quer saber se aquele está melhorando ou não. Vamos colocar aqui mais uma figurinha. E aí você pode entender que o planejamento trata basicamente de ideias, que é fixar um objetivo, um curso de ação, como chegar lá. A organização serão os recursos,
tanto físicos, materiais e pessoas. Quais pessoas, quantas pessoas e que tipo de pessoas serão necessárias. Lá na terceira, que é a liderança ou direção, será como que você vai gerenciar as pessoas nesse processo. E a quarta, que é o controle, como que você vai medir os resultados, o que você vai fazer quando os resultados ficarem abaixo ou acima, quais as correções de rumo necessárias. Então agora o nosso gênio da tecnologia, Matheus, vai voltar aqui novamente à primeira pergunta, que é a diferença entre planejamento e plano, e vai colocar do ladinho a figura lá, a primeira, planejamento, organização, liderança e controle. Estão vendo aqui as duas? Qual que é a diferença entre planejamento e plano então, pessoal? A administração tem 4 funções: planejamento, organização, liderança e controle. Ou direção e controle, né? Já vimos que direção e liderança, dependendo do autor e do livro, são sinônimos. Quando você faz um planejamento, você está fazendo um ato de estabelecer um rumo, pensar no futuro, aonde você quer chegar. Planejamento, portanto, então, é um processo, é uma função da administração, é um ato, uma sistemática de você estudar concorrentes, identificar fornecedores, que tipo de produto, para qual público você quer vender, qual o preço. Isso é planejamento. Ao final, quando todo esse processo de planejamento estiver pronto, isso vai resultar, vai gerar em um plano. Percebem a diferença? Olha a dica aqui na tela. Planejamento é a causa, plano é o efeito ou a consequência. Não existe como ter um plano sem planejamento. Até tem como, mas vai ser um plano horrível. Você precisa de um bom planejamento, um bom pensar, boas ideias, para depois isso ser condensado, ser reunido em um documento chamado plano. Lembrando que o plano pode ser tanto físico, impresso, ou ele pode ser digital. Ele pode estar, por exemplo, em um PDF, pode ser elencado em um vídeo, em um fluxograma, em um mapa mental, pode ser feito em um Canvas. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. O planejamento é o processo, é uma das funções administrativas. E plano é a consequência, o efeito, o resultado do processo de planejamento. Lá no plano irá também aparecer de maneira reduzida, lá, bem explicadinha, aquilo que lá no planejamento foi definido, que é o que será feito, quem fará, quais os recursos. Tudo isso estará lá no plano como consequência do processo de planejamento. Vamos estabelecer aqui uma dica bem simples para entendermos de vez por todas, para você nunca mais ter dúvida entre planejamento e plano. Você já escutou alguém falar, perdi meu emprego ou quero uma segunda fonte de renda, eu vou fazer um plano de negócio. Já escutaram essa frase? Plano de negócio? O que é o plano de negócio, pessoal? O plano de negócio será o efeito, a consequência do quê? Vamos imaginar que você quer montar uma padaria. O que você faz? Você anda no seu bairro ou naquela cidade onde você quer montar, estuda a vizinhança, experimenta o pão dos concorrentes, verifica o que os concorrentes não fazem ou fazem mal feito, estuda a economia, tenta descobrir quanto é que é a renda daquela cidade, o gosto daquele bairro ou daquela cidade. Você faz uma pesquisa fantástica de concorrência, estudo de mercado, economia, fornecedores, localização. Tudo isso é o planejamento, é o ato de planejar. Ao final, você vai colocar tudo isso no papel, formato físico, ou em um documento digital, e esse documento, esse efeito, essa consequência será chamada de plano. Joinha, plano é o processo, planejamento é o processo, não é isso? É a causa, é o início. Plano é a consequência, o efeito, o resultado. Qual que é mais importante? Os dois. Um bom planejamento que resulta em um plano ruim, vai ter uma execução ruim. Agora, também não adianta eu ter uma execução de um plano brilhante, sendo que a ideia ou o planejamento não foi muito bom. Tudo bem? De maneira geral, quando se pensa no futuro, lá na frente é planejamento. Quando você documenta isso, seja físico ou digital, aí você tem o plano. Mas, Rafael, e a segunda pergunta? Você lembra qual era? Aqui embaixo, Matheus, a sopa de letrinhas, planejamento estratégico, gestão estratégica e administração estratégica. Lembrando, um beijo para o Recife, que fez a primeira pergunta,
E um grande beijo também para o Amazonas, que fez a segunda pergunta. Então vamos aqui, planejamento estratégico, gestão estratégica e administração estratégica. Para ajudar nessa pergunta, o Matheus vai colocar aqui embaixo para você, o nosso grande operador de tecnologia, mais uma figurinha. Se você observar aqui embaixo, você tem planejamento, que aqui está escrito planejar, como objetivos e métodos, ou meios. Organizar, que aqui é a função organização, você tem ali pessoas, que perfil de pessoas, quais os recursos, que tipo de relacionamento eu preciso ter com clientes, fornecedores, prestadores de serviço. Nós temos ali a função direção ou liderança, que aqui na figurinha está como dirigir, que é liderar essas pessoas, motivá-las, colocar a pessoa certa no local correto, com os recursos corretos, porque não adianta eu contratar uma pessoa boa, correta e colocar no setor errado. Também não adianta contratar alguém certo, colocar no setor certo e não dar as ferramentas ou o devido treinamento. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado aí no seu trabalho, na sua empresa, porque tinha vontade, mas não tinha treinamento, não tinha recursos? E por último, a função controle, que é onde você efetivamente executa os processos e fica controlando para saber se aquilo que foi previsto está sendo atingido. E aqui voltando também mais uma figurinha que nós temos aqui, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então essas não pode ser esquecido, são as 4 funções da administração. Nossa pergunta, novamente aqui na tela, sopa de letrinhas, planejamento estratégico, gestão estratégica e administração estratégica. Voltando aqui para a nossa figurinha, planejar, organizar, dirigir e controlar, quando eu falo que eu faço um planejamento estratégico, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma das 4 funções da administração. Lembrando? 4 funções da administração: planejar, organizar, dirigir ou liderar e controle. Quando você remete que está fazendo um planejamento estratégico, você está dizendo que está trabalhando na ideia, no rumo, aonde você quer chegar. É importante muito, mas não adianta só o planejamento sem uma organização, sem a direção ou liderança e sem o controle. Quantas vezes você já viu pessoas que são boas nas ideias, no planejamento, mas não são organizadas, não conseguem motivar e não conseguem se controlar? Ou o contrário, pessoas que são muito boas na organização, mas que precisam da ideia de alguém, Ou pessoas que são muito boas no controller, a função controller dentro das empresas, ou controladoria, eles são bons em controlar, mas precisam de outras pessoas, de outros processos, para ter essa retroalimentação, planejamento, organização, liderança e controle. Então, de maneira geral, planejamento estratégico é bom, é o início, é a primeira função, mas não é suficiente. Eu preciso de um bom planejamento, de uma boa organização, de uma boa direção ou liderança e, claro, de um muito bom controle. Novamente, tem que ficar bem claro, tudo começa por um bom planejamento, mas um bom planejamento sem uma boa organização, sem uma boa direção, sem um bom controle não dará certo. Então, planejamento estratégico está respondido, planejamento estratégico é o início, mas é apenas uma das 4 funções. Gestão estratégica, olha novamente aqui para a figurinha com as 4 funções da administração. Gestão tem a ver com a função liderança ou direção. Vou usar uma metáfora de um clube de futebol. No início do ano, o clube faz um planejamento. Ele determina onde ele quer chegar até o final do ano, que títulos ele deseja conquistar, em qual série ele pretende permanecer ou chegar. Esse é o planejamento. Para isso, ele vai ter uma estratégia de fazer contratações específicas. Treinadores, jogadores, equipe técnica, equipe médica. E aí, lá na organização, ele começa a definir que recursos são esses? Quais são os perfis dos profissionais que precisam para atingir os objetivos e metas colocadas lá no planejamento? Tranquilo? O que é a gestão? Será? Como que tudo isso será gerenciado? Diretor de esporte, diretor médico, diretor de futebol. E aí, claro, contratam um técnico e contratam jogadores. Vamos supor que começa o ano, os campeonatos, e o clube perde 4, 5 partidas. O que acontece? Há uma pressão da torcida, às vezes até interna do próprio clube, e aí aquele técnico, aquele gestor cai. E de repente é contratado um técnico para salvar o time de um rebaixamento, ou para tentar manter a permanência do clube naquela série, ou quem sabe até tentar subir. E aí o que acontece? Essa pessoa que chega, esse novo técnico, ele vem como um gestor, ele vem fazer a sua gestão.
Em alguns momentos ele chega bastante crítico, cobrando bastante para dar brios à equipe, ou em muitos momentos ele chega tranquilo, empoderando a equipe, motivando. Por que eu digo isso? Essa pessoa que vem fazer a sua gestão estratégica, ele não participou do planejamento. Lembram? Lá no começo do ano era outro técnico, às vezes outro presidente, outro diretor de futebol. Não foi ele que definiu os recursos na organização. Então ele chega com o planejamento já definido e com os recursos e com a organização já delimitados. E ele tem que fazer o melhor trabalho possível dentro daquelas duas primeiras funções, planejamento e organização, que ele não definiu nada. Em quantos outros momentos, seja na política, na sua cidade, no estado, no país ou na sua organização, apareceu uma crise econômica, trocaram aquele presidente, aquele CEO, aquele diretor, veio uma outra pessoa com um estilo de gestão completamente diferente. E na grande maioria das vezes ele caiu de paraquedas naquela situação, não mexe nos recursos, porque já foi feita a organização anteriormente por uma outra equipe, por uma outra diretoria. Ele não interferiu, não vai interferir, não teve participação no planejamento. Ele vai conduzir aquela equipe por um determinado período de tempo. Ele vai fazer uma gestão até acontecer um novo momento, uma mudança de ano, um novo projeto, que aí talvez ele comece a fazer as 4 funções: planejamento, organização, liderança e controle. Quem já acompanhou aí uma troca de diretor, de supervisor, de líder, de diretor na organização, viu que muitas vezes trocou apenas a gestão, o estilo de gestão, autocrático, centralizador, mais humano, mais corte de custos. Mudou a gestão, mas não necessariamente mudou o planejamento e nem os recursos, não mudou nem a organização. Tá bom? Então, quando você fala em gestão estratégica, geralmente você está falando de apenas uma das 4 funções da administração, que é a direção ou liderança. E aí, já aparecendo aqui a nossa última figurinha, nós temos aqui função administrativa, planejamento, organização, liderança ou direção e controle. Por que o mais correto está aparecendo aqui administração estratégica? Quando você faz um processo de administração estratégica, você está dizendo que está fazendo as 4 funções. Lembra lá anteriormente? Planejamento estratégico é apenas uma das 4 funções. Gestão estratégica é apenas uma das 4 funções. A administração estratégica seria o ato contínuo, a contínua busca por fazer as 4 funções da administração. Claro que nenhum CEO, nenhum diretor, nenhum board aí de directors, nenhuma diretoria será capaz de fazer as 4, a mesma pessoa, a mesma equipe. Ela terá diretores, gestores que cuidarão de cada uma dessas funções. Mas o ato de administração estratégica é você considerar as 4 funções da administração. Um bom planejamento com bons objetivos, boas metas, um futuro onde se quer chegar, uma boa organização, que são os recursos e as pessoas necessárias, a liderança ou direção, que é motivar e manter essa equipe coesa, unida, compartilhando processos e informações, criando conhecimento, e o quarto, que é o controle, que é verificar se os resultados estabelecidos e previstos lá no planejamento estão sendo cumpridos. E essas foram as 2 dúvidas de hoje aqui no Glavan Responde. A primeira vindo lá da terra maravilhosa do Recife, a diferença entre plano e planejamento. Planejamento é a causa, é o processo que irá resultar em um documento físico ou digital, que é o plano. E a segunda dúvida vindo do nosso querido Amazonas é a diferença entre planejamento estratégico, gestão estratégica e administração estratégica, onde nós vimos que planejamento é uma das 4 funções, gestão é uma das 4 funções e que o termo administração estratégica seria uma nomenclatura mais correta porque está englobando as 4 funções da administração. E este foi o nosso segundo episódio do Glavan Responde. Aqui embaixo está novamente as nossas mídias, o nosso site. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e, claro, meu muito obrigado, nosso muito obrigado por mais uma participação sua, por você estar aqui. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um quadro do Glavan Responde, mas acima de tudo é um canal de comunicação entre nós, onde você deve se sentir à vontade para tirar suas dúvidas, sugerir, criticar, elogiar, seja no formato, na gravação, seja no assunto. E, claro, mantenha sempre contato aqui pelo dúvidas@rafaelglavan.com.br. Muito obrigado, até a próxima.